Oi, gente, boa noite. Então, né, a gente vai estar falando sobre problemas urbanos no Brasil, né, violência, favelização e mobilidade. E a gente vai começar, então, falando do Morro da Providência, né, que foi a primeira favela do Brasil. Só deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Dá para enxergar direitinho? Certinho. Tá, beleza. A gente não começa falando do Morro da Providência, né, que foi a primeira favela do Brasil e, né, que iniciou essa ocupação em 1897. Os soldados, então, que retornaram da Guerra dos Canudos, né, foram, então, os fundadores do Morro da Providência. A favela, ela não é só um termo relacionado a local, a favela também é uma planta da caatinga encontrada em Canudos, né, no interior da Bahia, onde aconteceu, então, a Guerra dos Canudos. Os soldados, eles acreditaram que iriam estar gozando do título de heróis da guerra, porém, as pessoas questionavam se tinha sido uma vitória legítima ou um massacre. O povo, né, ele queria, então, estar esquecendo disso. Além disso, né, eles não receberam o soldo prometido e, para pressionar o governo, eles se instalaram no morro atrás do Ministério da Guerra, que então, né, foi apelidado de Morro da Favela. Então, durante muito tempo, o Morro da Providência foi conhecido como Morro da Favela. E com o tempo, né, a palavra favela então virou substantivo e o termo, né, foi generalizado e passou então a representar todas as favelas espalhadas no Brasil. Sobre eu ter falado ali da planta, essa aqui, então, é a planta de Canudos. Que se chama favela. Isso, desculpa. Que estava ali planta de Canudos, eu confundi. Aqui lá em Canudos tinha essa planta, né? Então, o nome dela era favela e trouxeram o nome para cá. Posso falar minha parte, então? Pode, Ana. Gente, essas fotografias fui eu mesma que fiz, e eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, até para falar um pouquinho sobre o poder da palavra. Eu fui no Rio de Janeiro em agosto de 2018, e eu estava caminhando em Copacabana, olhei para a favela, eu falei, eu quero entrar na favela, eu quero conhecer uma favela. Eu quero que um dos meus objetivos é quebrar os meus preconceitos, e eu estou falando de preconceito que vai muito além daqueles que a gente imagina. E eu fiquei muito com isso na minha mente, eu vim para cá dizendo que eu queria ir numa favela, mas eu queria ir com alguém que morasse nela, não pagar para uma empresa que faz turismo e simplesmente leva a gente lá. E aí eu resolvi conhecer o Rio de Janeiro, fiquei 8 dias sozinha, falando que queria conhecer favela, até que eu estava desistindo de conhecer, porque eu achei, é muito perigoso, eu estou sozinha, não encontrei ninguém para me levar. E eu estava na fila do Museu da Manhã, quando um rapaz passou por mim e me entregou um jornal, e o nome do jornal era A Voz da Favela. Aí eu fiquei muito interessada pelo jornal, e aí eu fui ler quem é que produzia, descobri a agência de notícias da favela, e daí a agência de notícias da favela foi em janeiro de 2019, né? Aí a agência de notícias da favela estava fazendo 18 anos, eu fiz contato com o André Fernandes, e ele que eu queria conhecer, falei que fazia jornalismo na SASC, que eu tinha esse interesse de conhecer, que eu estava sozinha no Rio, que eu tinha muita vontade, e eu precisava de uma ajuda para poder entrar numa favela e conhecer ela de perto. E aí o André falou assim, hoje é o meu aniversário, quer vir na minha festa? Foi assim a resposta dele, e eu cheguei na festa, ele me apresentou a editora do jornal, e eu congelei um momento que eu vivi, que ela me disse assim, qual é a favela que você quer conhecer? Aqui todo mundo é da favela. E eu acabei conhecendo o Cosme, que é morador da primeira favela. Aí descobri que o Morro da Providência foi a primeira favela do Brasil. Então, esses são os momentos que eu vivi lá. E aí, a gente pensou em falar um pouquinho o que é favela. Eu quero que, por alguns segundos aqui, vocês pensem como é que vocês iriam definir favela. Se alguém perguntasse, olha, explica, o que é favela? Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava que favela era um lugar muito feio e que apavorava a gente, que era muito assustador. A minha ideia de favela era isso, um lugar feio e assustador. E aí, quando a gente esteve aí eu conheci a favela com o Cosme, que mora na favela, e também estava junto com ele o Hugo, que é outro morador da favela. Eles acompanharam esse grupo que eu fui junto. E aí teve um momento que nós paramos, e onde tem essa foto que diz do outro lado do muro, que é mais ou menos o limite da cidade, onde começa a favela.
É uma linha de transição, um momento de transição do centro para a favela. E ele parou e começou a perguntar, o grupo está ali reunido respondendo o que é favela. E cada um de nós tentou expressar o que pensava em relação a isso. Então, vieram as respostas que devem estar na cabeça de vocês, como assim, ó, um lugar que foi ocupado por pessoas que não podiam comprar um terreno, né? Uma área de invasão, onde falta um lugar que falta política pública que garante os bons serviços, né? Um lugar que exclui as pessoas do centro, um espaço que é ocupado por gente pobre, por ex-escravos, né? E aí a gente falou muita coisa. E eu achei muito forte a definição do Cosme, que é a frase que está em destaque, que diz assim, que favela foi a solução que os moradores deram para as dificuldades que foram aparecendo em suas vidas, como questões de moradia, autocuidado, possibilidade de resistência. Então, esse é o conceito bem definido que o Cosme, morador de lá, tem. E o Hugo, que estava junto também, o Hugo, eu não lembro se ele estava fazendo doutorado, acho que ele fazia na Universidade Fluminense, o Hugo é dançarino, eu já vi que ele fez um trabalho para o Fábio Porchat. O Hugo também fez uma definição de favela que foi bem, já é uma definição de favela de acadêmico morador da favela. Ele diz que é um espaço de vivência coletiva, onde a experiência de ser e estar é construída em conjunto, na partilha, seja nas estruturas físicas ou nas relações de afeto. A opção de estar sozinho e relegado às últimas instâncias. Enfim, gente, a gente falou muito do conceito de favela e outra coisa que eles falaram bastante também é favela ou comunidade. Eu lembro que o Cosme falou que ele ainda diz eu sou da favela, porque ele acha que a palavra comunidade é meio que uma forma de esconder o que realmente está, é uma forma bonita de se referir à favela e, se eu conseguir me expressar bem, de repente você minimizar o problema. Então, era um conceito de favela que a gente... um pensamento sobre favela. Outra coisa, assim, Criciúma tem favela? Eu voltei para cá me perguntando se Criciúma tem favela. E quando eu perguntei para algumas pessoas da cidade se teria... Porque a gente pensa em o quê? Nós que somos daqui, no bairro Renascer, ou Cristo Redentor. A gente pensa nesses lugares. Mas esses lugares, segundo o pessoal daqui, não é uma favela, são comunidades menos assistidas. Pode seguir, Miriam? Claro. Deixa eu baixar aqui. As favelas, né, elas têm um papel importantíssimo no tecido urbano das grandes cidades brasileiras, pois são a principal alternativa de moradia para parcelas significativas da população excluída do mercado formal da habitação. Quem disse isso, né, foi a Clarice Cunha Link, né, ela é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento do Brasil. Foi só uma frasinha para dar uma descontraidinha, e agora a gente entra novamente na questão da história, né? A primeira, então, grande intervenção urbanística no Rio de Janeiro, no começo do século XX, resultou na remoção dos cortiços existentes no centro, com a justificativa oficial, né, de se lidar com a cidade insalubre. A proibição dos cortiços e a ausência de alternativas de moradia popular gerou, então, uma pressão para a população subir o morro, né? Pois eles precisavam se manter próximos ao centro da cidade. Então, assim surgiram as primeiras favelas no Rio. A tentativa de expulsar a comunidade de baixa renda do centro e dos bairros da Zona Sul continuou nas décadas seguintes. Nos anos 60, 175 mil residentes foram removidos de favelas em áreas centrais. No entanto, né, os reassentamentos estavam, em sua maioria, na periferia, desarticulados da cidade, distante das fontes de trabalho. 40 mil casas foram construídas para estar recebendo 30% da população das favelas cariocas, né, um esforço em vão. Entre, então, 1970 e 74, o número de favelas nas áreas centrais praticamente dobrou, né? De 162 foi para 283. Esse breve apanhado histórico nos lembra, né, que as favelas nascem como estratégias de mobilidade urbana. Então, é preciso estar próximo ao trabalho, ao estudo, próximo à cidade. E proximidade, né, não garante acesso pleno. A gente sabe disso, mas, né, é um importante caminho.
Bom, o nosso assunto, ele não a gente vai falar de problemas urbanos no Brasil. Tem o foco na favelização, sim, mas na violência e na mobilidade. E a gente sabe que isso tudo, principalmente mobilidade urbana já é um problema do centro, violência também é um problema do centro. Mas a gente vai tentar focar nisso tudo, porém, como o nosso convidado vivencia tudo isso dentro da cidade, que tem muitas favelas, as favelas mais famosas, não do Brasil, mas do mundo, pode parecer não, nosso trabalho meio que se voltou mais para essa questão. E a gente também como mobilidade urbana é um dos assuntos, a gente viu uma pesquisa de uma empresa chamada da 99, pesquisa da 99, que é o aplicativo, né, para saber sobre o tempo que as pessoas gastam para se deslocar no trabalho, questão de mobilidade urbana, né, que em média eles gastam 1h20 para se deslocar, ou pode chegar a mais de 2 horas, né, em certos deslocamentos diários, e isso representa para as pessoas uma perda de 32 dias por ano no trânsito. Pode, Emília, falar mais alguma coisa? Em 2013, né, também um estudo sobre mobilidade em favelas cariocas, então, evidenciou alguns padrões de deslocamento particulares de territórios informais. Mais da metade das viagens internas em favelas são feitas por transportes ativos, né, que pode ser considerado a pé ou de bicicleta. Foram 57%, né, então um número particularmente alto, né, considerando que, em média, nas cidades brasileiras com mais de 60 mil habitantes, 35% das viagens diárias são feitas por transportes ativos. E as mulheres não são as que mais se deslocam a pé. Porém, né, nos últimos anos, muitas favelas tiveram parte das suas ruas asfaltadas, o que então resultou da presença e da velocidade de automóveis e motocicletas. As motos, né, são consideradas por especialistas uma das mais sérias epidemias urbanas dessa década, né, e seu impacto tem sido sentido em todos os territórios urbanos, formais e informais, e entre 1996 e 2006, né, entre todas as fatalidades em decorrência de acidentes viários e as fatalidades com motocicletas aumentaram em 900%, né. No contexto da maré, onde a malha de ruas e becos é bastante densa, a presença de automóveis e motocicletas afeta diariamente, então, a vida dos pedestres ciclistas. Esse é um trecho também da fala da Clarice Cunha, que eu citei ali em cima. Bom, gente, antes de apresentar o André, a gente vai falar um pouquinho nós, eu, a Emília, reparamos que o site da Agência de Notícias da Favela, ele tem 8 editorias. Dessas 8 editorias, tem uma exclusiva para falar de mobilidade urbana e tem outra também para falar de segurança pública. E aí, pelos temas, a gente vê qual é a preocupação da Agência de Notícias da Favela de abordar esses 3 assuntos, que é a questão da vida na favela, a questão da segurança pública, que isso acho que é um assunto muito latente na alma de cada um, e a mobilidade urbana. A gente vive numa época, eu fiquei reparando também a Emília falando números, eu sou professora de matemática também, e muito me atrai os números, mas hoje eu acho que tem muita estatística e, de certa forma, às vezes, elas são até banalizadas, porque a gente não para muito para pensar, por exemplo, uma estatística recente que eu li foi que a cada 9 horas morre uma mulher no Brasil, acontece um feminicídio, né, que foram 648 mulheres mortas de janeiro a julho. Às vezes a gente ouve esse número e a gente pensa, tem muita mulher morrendo, mas não para pensar enquanto esse índice está mostrando que isso é assustador. Também a questão da LGBT, né, que no ano passado, aliás, somente 11 estados brasileiros, eles divulgaram os dados, os outros 15 o Distrito Federal se recusaram, mas no ano passado houve um aumento de 7,7% de violência. Tem dados que não são do governo, que dizem que foram 129 mortes na comunidade LGBT até maio, nos 8 primeiros meses de 2020. Ou também fala que a maioria dos jovens são assassinados no Brasil, é mais de 50%, e dentre esses a maioria são homens, mais de 90% são homens, e 75% são negros. Então, a gente tem bastantes dados em forma para a gente pensar e refletir com mais cuidado, sabe? Mas quando a gente joga assim muito rapidamente, a gente talvez não dê a atenção que deva.
André Fernandes, né, tem uma história muito linda, tomara que vocês leiam o livro dele. Ele tem um livro que escreveu um livro chamado Perseguindo um Sonho, que ele é um grande sonhador, ele é um grande ativista, tem muita minha admiração por isso, é jornalista carioca, ele foi fuzileiro naval, depois ele trabalhou na Cruz Vermelha, e também atuou como missionário. E quando eu fui para a festa de aniversário do André, eu não fazia ideia de que eu estava na festa. Quando eu falo do poder da palavra, eu não fazia ideia de que eu estava na festa, que segundo o Caco Barcelos, que é amigo dele há mais de 30 anos, é o cara que mais conhece de favela no Brasil. E aí, como ele é um dos personagens do livro Abusado do Caco Barcelos, eu fui ler. E aí, o personagem é o Kevin Vargas, né, que é o nome do gato dele. Tem um gato com esse nome, né, para homenagear o personagem dele do livro, mas eu sabia que ele era o personagem. Então, eu fui lendo aquele livro e fui me encantando ainda mais pela história dele. E aí, ele é o fundador da NF, e eu acho que agora é a hora da gente receber o André com muita alegria para essa nossa live. Bem-vindo, André. Quer falar alguma coisa, Emília, antes do André iniciar a fala dele? Não, vamos só esperar ele aparecer aí, para a gente começar, então, nosso bate-papo, a nossa entrevista. Emília já foi a pessoa que primeiro colocou aí o rostinho para jogo, né? Porque eu disse lá na outra sala, que a gente estava na sala errada, que eu ia aparecer a minha câmera aqui somente se vocês ligassem a de vocês, né? Eu não sei se isso já está acontecendo, né? Mas antes da gente continuar, eu queria dar boa noite, agradecer por essa apresentação, a Ana, e pedir para cada um de vocês, né? Tem aqui o nome das pessoas aqui, eu vou chamando, e aí em 30 segundinhos você diz o que você está fazendo aqui, por que hoje, quarta-feira, né? São 7h32, né? Você está aí na frente desse computador, né, desse telefone, né, com a sua tela, com a sua câmera ainda desligada, mas o que te trouxe para o jornalismo? O que você está fazendo aqui? Qual é a sua ideia? Bom, o meu objetivo no jornalismo, por já trabalhar na área, é para ficar gabaritado e entender melhor sobre a situação da população também, até porque eu considero o jornalismo uma parte de prestação de serviço, né? Esse contato que nós temos da população com as autoridades, lideranças, políticas, e tudo isso é importante. E tem diversas definições, mas eu creio que o grau de importância que o jornalismo tem na sociedade e na vida das pessoas, tudo isso me faz voltar ao banco acadêmico para concluir o meu curso de jornalismo. É isso. Muito obrigado, valeu. Pode seguir a carreira aí de radialista com essa voz, né? Você, Emília. Então, né, por que eu estou no jornalismo? Primeiro, eu comecei querendo só fotografar, né? A gente começa lá sem muita perspectiva. E hoje a gente quer estar aí, né, mostrando a realidade, mostrando a verdade, dando voz, né, àqueles que estão tão escondidos na mídia. E é isso que eu quero, né, tá trazendo voz àqueles que não têm. Sensacional. Eric de Souza. Oi, boa noite. Meu objetivo no jornalismo é esse, é ajudar a comunidade a ser jornalista, né? Quero ser jornalista, que eu possa levar informação e ser honesto com todos. É isso. Sensacional, Eric. Obrigado, querido. Georgia Elizabeth. A Jorge, ela não tá podendo falar porque ela tá fechando o jornal, então ela tá só ouvindo. Desculpa, Maria. Desculpa. Então, eu estou no jornalismo porque eu acredito muito no papel social dele, né? De informar, de levar credibilidade, de intermediar conflitos. E esse é o nosso papel, né? Estar à disposição da sociedade. E isso me encanta muito e esse é meu objetivo. Bom, tudo bem. Mediante isso, a maioria ligou a câmera para falar, então, eis-me aqui, né? Boa noite, mais uma vez. Para falar da Agência de Notícias das Favelas,
acho que é fácil falar da minha vida um pouco, né? Porque eu dediquei grande parte da minha vida a esse trabalho, né? Que começa em um momento em que eu era fuzileiro naval. Na realidade, assim, eu acredito que tudo tenha contribuído para eu ser o que eu sou e ter chegado onde cheguei e ter encarado essa missão, né? Perseguir esse sonho de democratizar a informação das favelas para o mundo. Então, eu, até 21 para 22 anos, eu era fuzileiro naval, que é uma das a principal tropa de elite do país, e eu decidi, eu não sei se está fazendo um eco aí, mas se vocês puderem fechar o microfone, eu decidi abandonar o Corpo de Fuzileiros Navais na época para me tornar missionário. Eu era evangélico e conheci uma galera, né, uma organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão, que fazia uma pregação, né, de uma maneira diferente, né? Era uma pregação de vida, né? Falar de amor e agir com amor, eu vi isso com muita clareza. E aquilo me fascinou. Eles tinham navios, hospitais e que levavam material de construção e construíam escolas em países pobres da África e hospitais. Tudo aquilo me fascinou. E a Jocum era uma organização que estava começando a trabalhar nas favelas aqui do Rio de Janeiro. E eu, quando vi aquilo, fiquei muito impressionado. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero. E abandonei, assim. Se eu não tivesse fazendo um curso de especialização dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, eu teria sido dado como desertor, porque eu nunca mais apareci no quartel depois que na minha unidade militar, depois que eu conheci a Jocum e fiquei apaixonado por aquilo, né? Muita paixão, realmente. Foi um carro lá do Corpo de Fuzileiros Navais, um apartamento que eu morava na época, e deixou uma notificação para eu comparecer no dia seguinte. Eu compareci, eles me deram baixa imediata, né? Reservista de primeira categoria. Mas foi um momento, inclusive, que eu aprendi muita coisa ali no Corpo de Fuzileiros Navais, inclusive a disciplina que eu tenho até hoje para alcançar os objetivos. Na missão, na Jocum, né, eu fiquei fascinado realmente por esse trabalho das favelas, porque quando eu entrei na Jocum, eu pensava assim, eu quero ajudar os pobres, eu quero dar minha vida, eu quero ir para a África. E a minha África estava muito mais próxima do que eu podia imaginar. As favelas aqui, os morros de favelas aqui do Rio de Janeiro. Então, foi isso que eu fiz. Dentro da missão, eu fui fazer um período prático no Morro do Borel, na Tijuca, uma época bem difícil ali. Na verdade, assim, parece que hoje eu falava com a nossa equipe, parece que nunca mudou, porque as mortes continuam acontecendo, as violações de direitos humanos continuam acontecendo, a gente continua vendo as pessoas serem maltratadas pelo Estado, porque o único braço mais forte que entra é o braço da polícia, né? Não tem saúde, não tem educação, não tem distribuição de renda, muito importante. Hoje refleti muito e até formulei um pensamento sobre distribuição de renda, que depois eu queria que vocês vissem nas minhas redes sociais. Mas o fato é que eu fiquei ali querendo ajudar muito aquela população e acabei me tornando um morador, né? Então, assim, tem quase 30 anos que eu fiz essa opção e com o fato de eu ter me tornado um morador, de eu ter passado por muitas dificuldades, né? Uma delas foi ter sido espancado por um policial militar lá no Santa Marta. Imagina, eu estava construindo um ambulatório e, de repente, começou um tiroteio e as crianças me ajudavam a levar material de educação, porque as crianças gostavam muito do meu trabalho e das pessoas que vinham de fora, de outros países, que vinham conhecer o trabalho missionário que a gente tinha. E as crianças estavam nessa tarde, um dia de semana, eu estava subindo com tijolos, eu botava 20 a 25 tijolos dentro de um saco de estopa e subia nas costas. As criancinhas, cada uma meia dúzia de criança com um tijolinho indo atrás de mim, querendo me ajudar. E aí começou um tiroteio, eu pedi para elas irem para casa, se abrigarem nas suas casas, e eu fui dar mais uma viagem para pegar mais uma leva de tijolo.
e quando eu estou descendo, vem um policial na minha direção, né? E aí, essa cena me deixou assim, isso que eu vivi refletindo muito sobre essa questão de raça e classe, né? Porque a raça, a questão racial no nosso país, ela é muito evidente. A gente tem visto aí o quanto tem de racismo no nosso país, no mundo inteiro, né? Mas no nosso país principalmente, né? Mas a questão de classe é muito preponderante também, porque a classe determina, né, que você não tem uma distribuição de renda, cada vez mais ricos e cada vez mais pobres. A raça tem um fator, mas a classe também, porque um policial negro que estava ali na favela me viu, eu branco, e aí eu estava todo sujo, obviamente, e aí ele veio na minha direção com uma metralhadora apontada, era uma metralhadora. Eu fui fuzileiro, conheço bastante, inclusive o linguajar de como me portar. Eu falei, opa, eu sou missionário, estou trabalhando aqui, posso me identificar? Quando eu botei a mão para me identificar, provavelmente ele pensou que eu fosse pegar uma arma, e ele deu com a metralhadora na minha barriga e começou a me chutar, e naquele momento deu um insight na minha cabeça, que eu olhei para a tarja dele, que era do batalhão de choque, vi o nome na tarjeta, eu falei, calma, fulano de tal, eu sou da igreja do Tenente Yunis, que era do batalhão de choque, do batalhão dele. Quando ele ouviu isso, imediatamente ele parou, deu uma congelada, ele falou assim, você é crente? Aí eu falei assim, sou evangélico, né? Mas crente desse jeito, porque eu estava tudo sujo de obra, normalmente, né? Eu falei, sou missionário, trabalho aqui, sou mesmo na Igreja Batista Missionária do Maracanã, do Tenente Yunis e tal. Mostrei minha identidade, ele falou, pode ir. Bom, André, eu tive só que terminar. Fala. Sim. Fala. Não, quer terminar? Porque eu ia fazer um link aí na tua história, porque você é filho de médico e de historiadora, você não nasceu na favela. E você optou por viver na favela para fazer um trabalho social. E nesse trabalho social criou a Agência de Notícias da Favela, que depois veio o jornal A Voz da Favela. Eu queria entender qual é a força que o jornal A Voz da Favela tem para discutir essas questões de violência, de mobilidade social e principalmente isso, violência e mobilidade social. Eu vou chegar André, desculpe interromper. Fala. Antes, eu acho que é importante também a gente estar falando como é que surgiu também essa iniciativa da Agência da Favela, né? Que a Ana falou bastante ali sobre a agência, então seria importante também estar introduzindo e falando como é que surgiu essa iniciativa. Então, é isso que eu estou contando. Vamos lá. Segurem aí. Então, ali, depois de ter sido espancado, até o pessoal do movimento, do tráfico, veio falar comigo, ficaram revoltados, né, porque todos me conheciam, sabiam que eu era uma pessoa do bem ali. E uma semana antes, um rapaz tinha morrido simplesmente porque ele era cunhado do líder do tráfico local e ele tinha sido espancado. Depois de ser espancado pela polícia, ele teve uma passagem, porque a polícia forjou um flagrante nele. E aí ele, com aquela passagem, não conseguindo emprego, entrou para a boca de fumo, e depois que ele entrou para a boca de fumo, dias depois, poucos dias, menos de uma semana, ele morreu na mão da polícia. Violações de direitos humanos constantes. Eu senti na pele a violação de direitos humanos, então eu passei a ser esse defensor de direitos humanos, em que tudo que acontecia de violações de direitos humanos ali no Santa Marta, eu relatava, fazia um mini release e pegava uma lista de e-mails que eu comecei a me tornar referência ali dentro da favela e mandava para eles. Então, eu passei a ser essa pessoa que praticamente já estava com a formação de uma agência de notícias das favelas a partir da minha vivência que eu estava tendo ali, né, como morador da favela. E aí comecei a fazer tanto isso, de tanta coisa, de tanta história dentro da favela, que me tornei uma referência na década de 90. Na década de 90, eu recebia 10, 15, às vezes 20 telefonemas só num dia de jornalistas do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo inteiro, querendo uma fonte, querendo uma pauta, querendo entrar na favela.
E aí foi que eu, com tanta gente me procurando, eu tive a ideia, por que não democratizar a informação da favela? E aí eu tive a ideia, então, de fundar, de criar uma agência de notícias favelas. Primeiro, na realidade, eu pensei em lançar um livro, que seria o Guia das Favelas. Né? Não tive perna para aquilo, conheci uma pessoa que tinha um trabalho, era um empresário que trabalhava com internet, era uma época difícil, né? Vai fazer 20 anos agora, no dia 8 de janeiro de 2021, então foi dia 8 de janeiro de 2001. A internet era discada ainda, era linguagem HTML para construir um site, era caro, mas mesmo assim a gente colocou no ar, no dia 8 de janeiro de 2001, o primeiro site da Agência de Notícias das Favelas, e dias depois a Reuters noticiou: surge a primeira agência de notícias de favelas no mundo. Quer dizer, de lá para cá muita coisa aconteceu. A Agência de Notícias de Favelas é uma ONG, né? Depois da Agência de Favelas, que é uma ONG, nós criamos a NF Produções, que é uma empresa hoje mantenedora da ONG, né? Trabalhamos com edição de livros, né? Jornal, revistas, fazendo filmagens, eventos, com conteúdo de internet e publicidade, que é o nosso carro-chefe. Nós temos aí um projeto chamado Minidó Social, em 12 estados, onde a gente coloca placa de 2x1 fixada no muro dos moradores, nas favelas. E, recentemente, há um ano atrás, criamos, pouco mais de um ano, um Instituto de Pesquisa DataNF, que é justamente para gerar conteúdo do que está acontecendo dentro das favelas, e fazer pesquisa de opinião, de mercado, enfim. Então, por enquanto, a ONG, essa empresa e essa instituição fazem parte do grupo ANF. Outras coisas virão pela frente, mas foi assim que a gente chegou na Agência de Notícias das Favelas, né? Quase 10 anos depois, né, 9 anos depois, mais ou menos, a gente criou o jornal A Voz da Favela, né? Na realidade, a criação primeiro do jornal, a criação do jornal me fez entender o quanto essa questão de publicidade era importante, o quanto que, se nós quiséssemos falar de contra-hegemonia da comunicação de uma maneira séria, que nós deveríamos, na realidade, ter realmente recursos. E eu, como um missionário que era, nunca tinha pensado em ganhar dinheiro, em me tornar um empresário, essas coisas, nada disso. Eu me vejo numa situação que eu falei assim: não, se a gente não tiver dinheiro, vai ser só um sonho. E foi quando a gente montou a empresa para manter a ONG, e hoje temos o Instituto de Pesquisa. E nós realmente precisamos de muitos recursos, né, para fazer acontecer. Mais ou menos tudo isso que eu contei para você está aqui, nesse livro, que é o Perseguindo um Sonho, a história da fundação da primeira agência de notícias de favelas do mundo, que está na 3ª edição. Vocês veem aqui o selo da nossa editora, da ANF Produções, que também, além desse livro, que conta com maior profundidade tudo isso que eu acabei de contar para vocês, nós lançamos também o Manual de Redação e Estilo da Agência de Notícias de Favelas, também pela nossa editora, que é o Norte, é o primeiro e talvez único manual de redação e estilo de um veículo de mídia alternativa no país. Eu tenho os dois, André, tenho os dois. Já li os dois. E a gente tem o objetivo de dar o norte para os nossos colaboradores, né? E também de mostrar para a sociedade que a gente realmente está preocupado com o jornalismo autêntico, sério, né? O 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, do William da Silva Lima, o professor que faleceu no ano passado e que virou filme pela Globo Filmes, né? Esse livro é da nossa editora. E a Cultura Viva Comunitária no Brasil e na América Latina, do Alexandre Santini, que é um movimento importantíssimo. Além disso, nós estamos publicando aí mais uns 2 livros aí, assim, que a gente, na verdade 3, né? Um meu, que é sobre comunicação comunitária no Brasil, sobre os novos rumos da comunicação comunitária no Brasil, outro de um parceiro colaborador, Júlio Barroso, e um outro que é a tradução do meu livro em inglês, que além do italiano, que já está publicado lá na Itália, agora nós lançamos ele pela Amazon, por conta da pandemia, em inglês, e assim que a gente puder fazer aquela viagem lá para o Tio Sam, a gente vai lançar lá também,
e depois nos outros países de língua inglesa. A gente está com um desafio aqui, que é a Emília na casa dela, eu na minha, você aí, a gente querendo interagir, de fazer algumas perguntas, eu e a Emília programamos isso junto, e a gente não sabe que momento interferir para tentar... Não, vamos agora, eu dei mais ou menos um apanhado geral, para agora a gente entrar mais nas perguntas. Tá certo. Emília, de repente, você quer lançar uma pergunta agora? Para direcionar a fala do André? Pode ser, pode ser. Então vai, Emília. Talvez você já tenha falado um pouco disso, né? Mas a Ana até comentou que tu não nasceu na favela, né? Então, o que foi que te atraiu para estar vivendo essa realidade, né? E dedicando a tua vida às comunidades? Foi o que eu disse aqui anteriormente, né? Primeiro foi uma questão religiosa e do que eu sou na realidade, porque hoje, por exemplo, não sou mais evangélico, mas nunca abri mão do cristianismo, na essência, né? Então, a minha igreja é essa daqui, quando 2 ou mais pessoas começam a falar em Deus, né? Do original grego eclesia, que quer dizer assembleia, né? A igreja. Então é isso, 2 ou mais pessoas. Fora isso, enfim, não quero ofender ninguém, mas fora isso é conversa, porque são as palavras de Jesus, né? Então, isso me atraiu, o amor verdadeiro pelo meu próximo, de querer fazer o bem, ajudar, muito mais do que pura e simplesmente a pregação do evangelho, né? E é o que eu prego a minha vida toda, o que eu continuo pregando e o que eu quero fazer até os meus últimos dias. E a Agência de Notícias das Favelas hoje é um canal, eu não faço parte de nenhum templo, né, religioso, mas a minha religião é fazer o bem, acredito em Deus e ajudar o próximo. Hoje, inclusive, eu escrevi sobre isso, queria depois que vocês vissem mesmo nas minhas redes sociais, que é justamente o que o mundo precisa para a gente poder mudar o mundo, né? Então, assim, a Agência de Notícias das Favelas, ela é um canal para eu poder fazer tudo isso que eu estou fazendo, que eu sempre quis fazer e que eu vou morrer fazendo. André, então aproveita agora, já que você fez esse texto falando o que a gente precisa para mudar o mundo, porque eu acho que o que a gente mais quer mudar no mundo é a questão da violência, que é um dos temas da gente aqui hoje. Você já tem uma resposta para o que é que a gente precisa para mudar essa realidade? Então, será que todos os países do mundo são tão violentos assim? Como é que é a distribuição de renda nos países que não têm essa violência que o nosso país tem? Não precisa falar nada agora, não. Vamos contar aqui, ó, com os meus dedos. Pensem, ó. Pensem, 5 segundos, pensem. Como é a violência nos países que têm uma boa distribuição de renda? Pensaram? Então, tem aí uma resposta. Mas eu vou fazer uma coisa, uma abordagem um pouco mais subjetiva, né? Será que as pessoas que têm muito dinheiro, ou às vezes não precisa ser um bilionário, mas até um milionário, porque hoje tem muitas categorias já de milionários, né? Não tem tantos bilionários no mundo, né? Mas tem muitos milionários por aí. Por que as pessoas que têm mais dinheiro não dividem essa renda? Por que os governos não pensam na divisão de renda? Por que como uma pessoa que tem dinheiro consegue ver uma pobreza perto e não pensa em fazer nada? Então, quem diz que ama o próximo, mas não distribui a sua renda, esses que podem, é mentiroso. E aí, eu falei agora de uma coisa subjetiva, né, que é o amor. Né? Não tem uma coisa assim, o que a gente pode fazer? Né? Falei em distribuição de renda, que é uma coisa bem objetiva. Mas só faz isso com amor. Né? E o mundo só muda, a primeira coisa é amor. E não adianta falar de amor que o outro tem que amar, não, é dentro de cada um de nós. Né? É na fila do mercado ou do aeroporto, né? É no troco que veio a mais, é na pessoa que está precisando comer, sim, no meio da rua, ou que está com frio. O que você já fez? Para aí, não responde não, mas o que você já fez
para mudar o mundo? Como amor em você? O que é amor para você? É uma coisa que, eu amo o meu namorado, eu amo o meu filho, é só isso. É só isso que a humanidade precisa. Então, assim, né? É quase que uma pregação, né? Porque eu fui missionário, mas é palestra mesmo, é aula mesmo, é falar de tudo que eu estou fazendo, porque a Agência de Notícias Favela, eu quero que vocês me digam e me apontem um empresário que tenha montado uma empresa, um instituto de pesquisa, para poder reverter todo o lucro para uma ONG. Então, assim, eu não sou o suprassumo da bondade humana e de todo o amor do mundo, mas se cada um pensar que começa aqui dentro, a gente muda. E aí a violência é isso, o ódio, né? O que a gente está vivendo no nosso país em que tem um grupo político que acha que o maior número de pessoas armadas vai controlar a violência? O que a gente colocou lá também? Como é que a gente fala sobre política, por exemplo, nos nossos mais diversos lugares? Eu vou ser bem claro para vocês. Eu fiquei 1 ano sem falar com a minha família por causa do voto da minha família, né? E voltei a falar com a minha família, que fui eu que voltei a falar, porque justamente me incomodou o fato de que eu preciso não ter só um discurso, mas agir. Então, eu que fui procurar a minha família, que falei, olha, estou aqui porque eu amo vocês, né? O amor precisa vencer o ódio. E aí é isso, o que a gente vive aí de violência é falta de renda dessas pessoas, porque as pessoas deliberadamente não são o tempo todo má, elas podem ser má em algum momento, depois que elas começam a fazer determinadas coisas e elas se acostumam. Isso é o ser humano, né? Se você é acostumado a mentir, você vai mentir sempre. A não ser que você fale, não, eu não quero mentir. Se você já traiu, né? Cada um com seu cada um, mas é possível que você traia mais vezes. Então, como você está levando a sua vida? Vamos começar a falar de violência lá fora, mas a gente sabe qual é a causa de toda a violência. Não adianta a gente pensar que é só o Estado que vai fazer se a gente não fizer a nossa parte. E a gente faz a nossa parte, inclusive, na urna agora. Começando agora para chegar em 2022 com governadores e o presidente eleito que não farem violência. Desculpa eu estar falando sobre isso, mas não tem como, né? Até o Papa está falando sobre isso, sobre conter a violência. Quem sou eu, né? Mas começa aqui dentro e vai contagiando todo mundo. E aí, assim, o ponto básico para mim, Ana, é distribuição de renda. Então, antes da Emília fazer a próxima pergunta, Emília, só queria falar uma coisa antes da tua próxima pergunta, porque o André falou uma coisa que pode parecer uma ingenuidade falar, que é o amor que vai mudar. E eu estou lendo um livro que se chama A Significação do Amor, o Maior Aprendizado da Consciência, e ele fala desse amor fraterno. Então, nesse livro estão as suas palavras, André, que podem parecer ingênuas para o mundo atual como uma solução, mas eu comecei a entender que realmente é uma solução, porque se eu fizer com amor, vou fazer com amor, o meu trabalho de educadora é com amor, o pessoal que está aqui no jornalismo com esse sonho lindo, tem muito amor por trás das intenções deles, a gente vai conseguir ir muito além. Tudo bem, Emília? Depois me manda aí, eu quero ler esse livro. Tá bom. Eu tenho muitas perguntas aqui para estar te fazendo, né? Fiz uma linha cronológica, mas eu acho que uma das principais né? Qual é, então, a característica da favela? Porque cada um tem uma percepção, né? Do que é uma favela. Então, né? Enquanto uma pessoa que está sempre nas favelas, né? Que há muito tempo está vivenciando tudo isso, quais seriam as características da favela? Olha, para mim, a primeira coisa da característica da favela, né, é o abandono do Estado, né? Eu tenho até um texto aqui no meu livro, né, que eu falo favela versus comunidade, né? E as pessoas começaram a chamar muito de favela, a favela de comunidade, né? Eu digo justamente que favela só deixa de ser favela quando tudo que é inerente às pessoas que moram em Ipanema, Leblon, Ipanema, são direitos também das pessoas que moram
no Vidigal ou em Vigário Geral. Né? Então, assim, comunidade, toda favela é uma comunidade, mas nem toda comunidade é uma favela, né? Alguns de vocês podem morar numa vila, né, de casas, né, como eu moro aqui numa vila de casas hoje em dia, que era a casa que meus avós compraram há 80 anos atrás, aqui debaixo do Morro da Mangueira, que tem um portão ali na frente. É uma comunidade, mas não é uma favela. Né? Alguns podem morar num condomínio, né? Um condomínio de apartamentos. Os condomínios de luxo, inclusive da Barra e do Leblon, podem ser considerados comunidades, né? Mas não são favelas. Então, o que se tenta esconder? Quando foi que surgiu esse termo por quê? Né? Então, quando se pensava no Rio de Janeiro para sediar mega eventos, a grande mídia começou a colocar esse termo comunidade, tem uma década atrás, né? Inclusive impondo que falar favela era politicamente incorreto. Quem, cara pálida, que disse para a favela que falava favela incorretamente, politicamente incorreto? Então, a favela é o abandono do Estado. A favela é justamente isso. Quando o Estado, ao invés de dar todos os direitos que essa população tem, só apresenta os deveres. Né? E cidadania pressupõe direitos e deveres. Né? A população tem que saber, inclusive, quais são os seus direitos e deveres. Uma época, a gente, inclusive, lançou um movimento chamado Favelania, que era um movimento de cidadania para a favela, pela favela, onde nós buscávamos conscientizar a população da favela acerca de direitos e deveres. Então, a gente começou a colar no Santa Marta códigos da Constituição e do Código Penal sobre inviolabilidade de domicílio. Colamos em todas as portas. Reduzimos no Santa Marta a violação ao domicílio a zero, porque a gente botava os telefones dos órgãos de direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos, inclusive do Disque Denúncia. Então, reduzimos a zero. E esse movimento se espalhou por várias favelas do Rio de Janeiro, porque as pessoas queriam realmente conhecer os seus direitos. As pessoas desconhecem dos seus direitos. Né? Então, a favela só deixa de ser favela quando essas pessoas tiverem os seus direitos respeitados, assim como no asfalto eles têm. Então, essa pobreza extrema, a falta de serviços públicos, o braço forte do Estado sendo a polícia, né? Então, falta de direitos. E como é que tu vê esse processo de favelização, né? O que mudou? Quais foram essas principais mudanças? Falando, né? A gente falou bastante de violência, mas falando também de mobilidade urbana. Então, a favela ela teve assim, um momento em que muita gente, inclusive, saiu da favela, em que a favela começou a ser, de uma certa maneira, até um lugar razoável, né? Em um momento, por exemplo, em que existia uma distribuição de renda mais equânime no Brasil, né? Em que o Brasil se viu, por exemplo, em 2008, a gente viu o mundo passar por uma crise mundial e o Brasil não sentiu tanto essa crise como vários outros países. Né? Isso se viu, na época, justamente a uma distribuição de renda e há muitas obras que o Brasil fazia, né? Tinha o PAC na época, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que fazia com que o nosso dinheiro circulasse dentro do nosso país e gerasse emprego, e as pessoas pudessem ter poder de compra, isso tudo dentro das favelas também. Então, houve um momento da nossa história recente em que a gente viveu isso. E muitas pessoas saíram da favela, né? Tornaram uma classe C melhorada, outras pessoas subiram ali de classe social, dentro dessa classificação A, B, C, D, E que a gente tem hoje, né? E também as pessoas conseguiram se posicionar melhor na sociedade, inclusive pessoas que foram morar dentro da favela, como eu acabei de dizer. Então, a favelização, no momento que a gente vive, principalmente
essa crise toda que a gente está atravessando, ela só tende a aumentar enquanto a gente não repensar esse nosso modelo, né? Eu hoje publiquei sobre um dos pilares para a gente transformar o mundo e ter um mundo melhor, mais objetivos, que é distribuição de renda. Mas tem um outro pilar muito importante, que é a questão da educação, que é uma outra coisa que tem sido deixado completamente de lado. Então, eu prevejo cada vez mais uma favelização aumentando, porque as pessoas que tinham melhorado de vida estão decaindo. Muitas pessoas estão relatando que estão voltando a morar na favela, né? Dentro da questão de mobilidade urbana, a gente tem aí uma discussão grande ultimamente, né? Boa, inclusive, né? A própria Agência de Notícias das Favelas, né, tem sido procurada por empresas que trabalham com mobilidade urbana, que, inclusive, estão conseguindo ter acesso e serem acessadas mais por essa população da favela, né? Porque existe uma concorrência. Eu acho que essa concorrência da mobilidade urbana, inclusive, de oferecer transportes, é muito interessante. A gente tem aí modelos que não foram muito bem tratados no Brasil, de mobilidade. Por exemplo, a gente tem uma malha ferroviária péssima no nosso país. Se você chega na Europa, você consegue viajar a Europa toda de trem, né? E o nosso país não, você precisa pegar ônibus, construir estrada, é mais caro, mas aí você tem os ônibus, né? O avião, que é um método de transporte muito mais popular hoje em dia, já foi mais, está voltando a ser um pouco mais caro. E aí você tem hoje também os aplicativos, né? Então, aplicativos como, por exemplo, da 99, que fez essa pesquisa, do Uber, que estão facilitando um pouco a vida também dessa população, que estão podendo, por exemplo, ao invés de você ir caminhando até o trem para poder chegar em Caxias, se você está com a sua esposa na favela de Vigário Geral, você vai pegar um aplicativo ali, alguns entram na favela, outros não, mas você vai pegar um aplicativo, um carro de aplicativo, e vai pagar talvez menos do que você pagaria as 2 passagens de trem. Então, a favela está se apropriando também dessa questão da mobilidade urbana, né? Não esperando mais e descobrindo novas possibilidades, né? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, trem, metrô, ônibus e barcas, né? Para poder fazer a travessia em Niterói, pelo menos. Mas quando você vê o preço do transporte, né? Eu, por exemplo, se eu vou para qualquer lugar com mais que eu não esteja sozinho, durante a pandemia não, eu nunca peguei transporte público na pandemia, só realmente aplicativo, né? Graças a Deus eu tenho essa possibilidade, porque também não vou me expor. Mas a gente tem aí meios de transporte bem razoáveis, mas se eu tiver com mais fora da pandemia, né? Se eu tiver com mais uma pessoa, eu provavelmente não vou para lugar nenhum de transporte público, porque vai ser um preço que a gente vai dividir ali um pouquinho mais num aplicativo, né? Então, falei isso justamente por causa da pesquisa que vocês colocaram, que é da 99, né? Que é uma empresa que está aí conversando muito, inclusive, sobre mobilidade urbana. André, a gente falou de mobilidade, de violência, né? O que eu vou falar agora vai até sair um pouquinho do nosso tema, da nossa temática, que seria favelização, mobilidade urbana e violência. Como é que tu vê a pandemia, né? A questão da saúde hoje nas favelas, né? Porque no início da pandemia, da quarentena, a gente viu algumas reportagens até de lugares que não tinham água, né? Então, como é que é trabalhado essa questão da pandemia, da higienização, né, de estar se cuidando nas favelas? Tu teve contato com essa realidade ou... Então, muita gente pegou Covid, muita gente morreu, as pessoas que têm mais condições financeiras não foram para as filas dos hospitais, não ficaram... Tem pessoas, eu tive um amigo que foi com um problema que ele tinha descoberto um câncer, mas que morreu de Covid, né? Então, se você tem
mais recursos, você tem um plano de saúde, a taxa de letalidade da Covid nos hospitais particulares é infinitamente menor do que nos hospitais públicos, né? Então, essa galera da favela vai para o hospital público, né? E as aglomerações. Inclusive, assim, hoje em dia, as pessoas estão andando já muito aí por aí, já se aglomerando, fazendo eventos, como se já não tivesse Covid, né? Eu fico brincando que quando a galera tá nessas festas, né, assim, deve ser o álcool que passa ali, né, que deve proteger. Aí, claro, é uma brincadeira, claro que não. Mas é impressionante como a galera, principalmente das favelas, por não ter uma conscientização grande e por não ter uma liderança também no nosso país que diga, olha, tomem cuidado, fiquem em casa, o máximo que vocês puderem, por não ter, inclusive, renda para ficar em casa, como outros países fizeram com a sua população, né? Então, você vê as linhas de discurso político dos dois países que mais morreram pessoas até agora, né? Cidadãos de seus países até agora, né? Que é os Estados Unidos e o Brasil. Vê aí as coisas, as proximidades que existem, né? Em discursos. E quando isso bate na favela, né? De ouvir discurso do próprio presidente da República falando que é só uma gripezinha, então a gente tem dificuldades, né? Eu fico muito preocupado. Eu vi a Agência de Notícias de Favelas durante essa pandemia com uma grande responsabilidade de combater fake news, né? De estar se posicionando, de estar correndo atrás de informação de qualidade para o nosso público. Então, estou preocupado com essa segunda onda, né? Os Estados Unidos não tem mais leito, né? A Europa está pensando em lockdown. E nós aqui estamos fazendo festa. O prefeito do Rio de Janeiro, para se reeleger, o sobrinho do Edir Macedo, liberou tudo aqui. Falou, está liberado, né? Está óbvio. 50%, mas está tudo liberado. Feira, show, tudo, né? Então, me preocupo ainda muito com o que ainda possa acontecer, porque a pandemia não acabou, né? Então, André, assim, a gente já está quase encerrando a nossa entrevista contigo, mas eu quero falar sobre um assunto que eu gostaria de um dia, você me prometeu que me levaria no Morro Santa Marta, porque é o cenário do livro Abusado, e eu queria conhecer muitos lugares do livro do seu lado para fazer muitas perguntas, mas uma eu vou fazer aqui agora. E eu vou confessar uma coisa, que eu acabei lendo algumas matérias, li várias reportagens, várias matérias no site da ANF para tentar contextualizar mais essa nossa entrevista, e aprendi muita coisa. Mas agora, à tarde, eu acabei encontrando uma reportagem de um jornal de Santa Catarina que eu não consegui ler e fiquei muito curiosa. E ele fala do processo de favelização em Florianópolis, que tem mais de um século. E até me chamou a atenção, porque tem uma foto no jornal que está mostrando a favela do Vidigal, e do ladinho o Morro Santa Cruz, e falando, enfim, de todo esse processo. Mas a frase que me pegou aqui é uma que diz assim, que o resultado em Florianópolis é uma paisagem indesejável, que lembra o lado sombrio do Rio de Janeiro, as favelas, a violência e o narcotráfico. Depois eu vou ler essa matéria com mais calma, mas eu queria vir para a pergunta que eu quero te fazer. Eu sei que você teve, por morar na favela e por convivência, você teve um contato muito próximo, né? Isso está no livro do Caco Barcelos, com o Marcinho VP, certo? E você viveu isso tudo, E a gente, assim, quando a gente abre os jornais, os portais de notícias da região, a gente tem notícia todo dia, principalmente nos fins de semana, de apreensão de droga, principalmente apreensão de droga. Droga. É muito comum aqui no Sul, imagine aí. Então, a gente ouve muito isso. E eu queria entender um pouquinho sobre o que você pensa em relação, qual é a relação que existe de violência e o narcotráfico no Brasil. E daí, se puder falar, eu queria saber se tu esteve no momento, conheceu o Michael Jackson? É isso que eu quero saber, conheceu o Michael Jackson? Tá bom, era isso.
Olha, encerra falando do Michael Jackson pra gente daí, tá? a violência, o narcotráfico, ele só se instalou nas favelas por causa da ausência do Estado, né? Essa população pobre ficou ali, aí não tinha o tráfico, sei lá, 40 anos atrás, como tem hoje em dia, né? Era uma coisinha assim, muito pouca, né? O próprio Comando Vermelho é relatado nesse livro aqui, que foi escrito pelo fundador do Comando Vermelho, o William da Silva Lima, professor. O próprio Comando Vermelho começou com assaltantes, né? Quando essa galera foi presa, assaltava banco, e os assaltantes, tanto de não comuns como os assaltantes que roubavam banco, assaltavam banco para promover movimentos liderados por eles revolucionários, se juntaram na Ilha Grande e, a partir dali, eles montaram um coletivo que o objetivo era fazer com que a galera que estava ali dentro da prisão se respeitasse, porque tinha estupro, tinha roubo dentro da cadeia, tinham várias situações que deixavam o coletivo, né, aquele coletivo de presos, numa situação bem difícil, inclusive de respeito aos próprios familiares deles lá dentro. Então, esse grupo se uniu e falou assim, não, isso vai acabar agora. E aí eles mataram uma galera que não podia dialogar e mostraram que, olha, a partir de agora, as regras são essas, não pode roubar aqui dentro, não pode estuprar, não pode desrespeitar a família de ninguém. Então, botaram regras ali de convívio social. E, a partir daí, os presos que eram presos na rua, né, as pessoas que eram presas na rua, quando tinha que dizer para onde ir, dizia logo que era do Comando Vermelho. E aí o negócio começou a crescer, e a imprensa, relatando isso, fez crescer mais ainda um mito, né? Que nem era tudo aquilo na época. Hoje o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro tem o domínio da maioria das favelas, né? Hoje tem muita milícia também, tem uma outra facção um pouco menor, mas o lema que surgiu naquela época, paz, justiça e liberdade, era um lema interno ali que eles queriam fazer valer na favela, mas isso se perdeu, porque, na realidade, durante um tempo, teve dentro das favelas um certo respeito que não se tem mais tanto hoje, né? Em alguns lugares você chega até a ver roubo perto da favela, que antigamente não acontecia. E o tráfico de drogas que tem dentro da favela é um tráfico varejista, né? Não é um tráfico de drogas. Não é essa galera que está lá na ponta do processo, em cima da favela, pobre, ferrado, que ganha dinheiro mesmo. Quem ganha dinheiro é quem bota para cá. E como chega? Né? Não tem plantação de cocaína nem de maconha nas favelas brasileiras. Né? Como chega? Como chegam as armas? E a violência se dá muito mais por conta das armas, né? A questão de venda de armas, muitas vezes você pensa que o que dá dinheiro é a questão das drogas na favela, mas o que dá dinheiro é a venda de arma, que é muito mais cara que as drogas, para você adquirir e ter poder na favela. Então você fica ali, né, vendendo droga, né, para poder comprar mais arma e ter mais poder, ter mais território, né? Então, é assim que o tráfico atua dentro das favelas, né, do Brasil inteiro, mas tem muito mais por trás disso do que só a questão de venda de drogas, né? E aí, assim, o nosso país não pensa em legalização, obviamente, né? Porque isso tudo poderia ser minimizado. Eu acho que essa é uma guerra aos pobres, na realidade, porque você tem uma desculpa de subir a favela e falar para eles assim, ó, fiquem aí, tá? Fiquem quietinhos. Porque imagina tanta gente pobre numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem tantos cartões postais, inclusive bastante gente com dinheiro também. Imagina essa pobreza e essa divisão de classe assim que não, né? A desculpa para manter os pobres no lugar é o tráfico de drogas, porque uma convulsão social
no nosso país, de uma certa maneira, já teria acontecido. Não legaliza, não, porque senão a gente não tem desculpa para subir a favela. Mas, bom, finalizando, eu vi muita coisa na minha vida. O Caco Barcelos mesmo diz que esse livro aqui não é o meu livro ainda, né? De fato, não é. Eu escrevi esse livro para contar a história da Agência de Notícias das Favelas, mas ele acha que eu vi muita coisa, ele sabe que eu vi muita coisa, vivi muita coisa, e que deveria colocar isso também, traduzir isso daí nas palavras e deixar esse legado também. Provavelmente vai acontecer. Né? Falando dessas histórias, né? O Santa Marta foi o palco lá escolhido para gravar They Don't Care About Us. Né? Eles não se importam conosco. Né? Tinha um lugar que era o nosso ambulatório lá, que foi durante um tempo a Casa da Cidadania, e que é uma organização que eu fundei também lá no Santa Marta. E o Michael Jackson usou de camarim esse ambulatório. Depois subiu e toda a segurança foi feita pelo pessoal, foi um trato, né, do pessoal da produtora, né? Spike Lee, que contratou uma produtora do Brasil para poder fazer a produção do clipe dele, né? E a produtora, obviamente, tinha os contatos ali e tal, falava com um, falava com o outro. E o Márcio, na época, autorizou, mas falou, pô, bota a nossa galera para trabalhar. Então, não que fosse do tráfico a segurança, né? Óbvio que para estar lá dentro, tanta gente de fora, óbvio que tinha que ter alguma ciência mínima do tráfico, senão não fica, né? Imagina. E aí, nessa de segurança, obviamente, eu estava parado, né, porque eu tinha trânsito livre, né? As pessoas não podiam subir, a imprensa não podia subir, mas eu tinha trânsito livre na favela toda, né? E eu não estava nem aí, porque eu vou te confessar, eu não sou tiete de ninguém. Nunca pediria assim, tira foto aqui do meu lado e tal. Poucas pessoas eu fiz isso na vida e por uma causa, talvez, ou porque são meus amigos, tipo o Mr. Catra, Mano Brown, são parceiros que o Mr. Catra estudou comigo no Colégio Pedro II, então são outras questões, mas nunca tiraria, pô, Michael, tira uma foto comigo. Não ia rolar, né? Eu acredito que da nossa parte seja isso, né? Então, a gente está aberto para o professor, se ele quer falar alguma coisa, comentar. Oi, André, boa noite, tudo bem? Opa, Christian. Ô, André, eu queria te agradecer muito por trocar essas experiências com a gente aí, né? Eu sempre digo que o conhecimento mais importante é aquele conhecimento vivenciado, né? Então, a tua experiência, com certeza, ela supera qualquer fonte de informação que a gente possa ter. Mas eu tenho uma pergunta para ti que me chama a atenção, que eu tenho curiosidade. É bem prática, eu acho que para ti vai ser fácil de responder. A partir da tua vivência aí nas favelas, André, a gente sabe que o Brasil mudou muito nos últimos 2 anos do ponto de vista político, né? É uma transformação grande, uma transformação assustadora. E vários setores, eles foram relegados a segundo plano. Várias ações são questionáveis, né? Como, por exemplo, determinadas declarações de incentivo à estruturação de milícias e tudo mais, né? Por parte do Estado. O próprio descaso do Estado com a questão social e tudo mais, com a questão ambiental, dentre outras. E eu acho que isso vem se refletindo em vários setores. Como professor, eu vejo na educação, né? A educação sofreu um baque muito grande, né? A gente teve um ministro que dizia que se plantava droga em Universidade Federal, né? Então, quer dizer, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu vi na minha vida, né? Então, até eu vi uma entrevista uma vez com um professor da USP que ele narra todo o conhecimento que a USP produziu, todas as pesquisas e tudo que ela promoveu de avanço, né, no conhecimento, e no final ele diz assim, e a gente conseguiu tudo isso plantando droga, imagine, né? Imagine se a gente plantasse mais, né? Então, quanto mais a gente poderia. Ele estava ironizando a situação, né, de uma forma muito inteligente, achei espetacular. Então, eu sinto isso na educação e você deve ter sentido aí no teu trabalho, nas favelas, né? Na região. Eu queria, assim, não sei se tu consegue fazer um panorama, assim, meio de improviso para a gente,
o que de concreto tu viu mudar em termos de política pública na favela? Né? O que piorou, assim, que foi um desastre em termos de mudança na favela? Porque eu acredito que a gente teve algumas evoluções na área social em determinados momentos, como você falou, né? A gente teve melhoria da renda, isso comprovado estatisticamente e tudo mais. A gente teve programas sociais de sucesso, né? Claro, né, não a ponto de resolver o problema, mas pelo menos se iniciou uma tentativa de resolver os problemas. E eu vejo que muita coisa disso está indo por água abaixo, né? Então, em várias áreas. Eu queria saber da tua parte na área das favelas. O que tu percebeu, assim, em relação, por exemplo, ao Estado, à polícia, em relação às políticas públicas na área, sei lá, da saúde, da moradia, da distribuição de renda ou coisa parecida? Piorou alguma coisa? Melhorou? A partir da tua experiência, o que tu pensa a respeito? Então, primeiramente, quando você, por exemplo, fala de milícias, né? A milícia, que é um câncer, né? Que a gente tem na sociedade hoje em dia, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, ela foi sugerida a legalização, porque ocupa o cargo máximo no nosso país e pela família dele, que está em diversas áreas legislativas, né? Eu ouvia o Marcelo Freixo falar hoje sobre isso, né? Que enquanto ele estava ali apresentando a CPI das milícias, né? Inclusive milícia que matou a Marielle, né? O filho do Bolsonaro estava apresentando a possibilidade de legalização na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente teve aí realmente, como eu já citei, um avanço, e a Agência de Notícias das Favelas acompanhou isso muito bem, porque você teve aí um número expressivo de pessoas que começaram a ter a produção textual, porque ingressaram na universidade, né, que entraram no sistema de cotas, tanto de racial quanto de questão de escola pública, né, tiveram essa possibilidade. Então, a ascensão social foi muito grande para hoje a gente chegar num patamar que a gente caiu completamente. Tudo. Né? A atenção que se dava. E aqui, por exemplo, a gente está aí há 2 anos com um governador que, inclusive, está num processo de impeachment e foi afastado, que fez campanha dizendo que ia mirar na cabecinha do favelado que tivesse uma arma na mão. Não tem pena de morte do nosso país. O cara falar que vai mirar na cabecinha de qualquer pessoa, né? Então, graças a Deus, ele foi afastado, né? Porque realmente quem consegue, inclusive, não fiscalizar o roubo no meio de uma pandemia deveria pegar uma sei lá, prisão perpétua, né? Minimamente, porque no meio de uma pandemia você querer roubar os cofres daquilo que deveria combater, né? Quantas pessoas não morreram por causa desses roubos que aconteceram aqui na saúde? Então, a situação de quem um dia falou que ia combater a corrupção, a gente sabe que não tem nada disso. Esses discursos aí de combate à corrupção são completamente furados, desde do âmago da questão ali na justiça, né? Eu faço muito uma alusão sobre essa questão, né, do cara que está ali sendo juiz do futebol e que, de repente, passa um tempo, ele se torna dono de um time que foi beneficiado por ele em vários jogos, né? Então, é o que a gente teve no nosso país. É só fazer um paralelo, né, a essa historinha que eu acabei de contar. Então, assim, não acabou com a corrupção, a situação está cada vez pior, e como eu falei, tem a questão, né, eu falei da questão subjetiva do amor, né, abstrato, mas está aí um discurso de ódio na nossa sociedade, né, está aí como é que se combate a violência, está aí uma violência, assim, eu confesso a vocês que eu sou muito urbano e amo tudo que eu faço, nunca vou deixar de fazer, mas confesso que eu venho pensando na possibilidade de não continuar no Rio de Janeiro. Eu posso fazer o meu trabalho em qualquer lugar do mundo. Eu hoje tenho
trabalho de direção e tudo mais. Né? Eu confesso que eu amo ir tomar uma cervejinha na favela, amo um churrasco, uma feijoada, amo sair abraçando geral, amo estar com pessoas, mas que violência é essa, né? Eu fico me culpando um pouco, né, em pensar isso, né? Mas vou fazer 50 anos agora, construir uma história, acho que eu tenho um direito, enquanto ser humano também, de em algum momento pensar assim, né? E a gente não vai parar por causa disso, pelo contrário, né? Mas a situação está muito difícil, como eu nunca vi. A seguir sendo os próximos capítulos. Ô, Ana, você está sem microfone. Eu fiquei um pouco surpresa com o André falando em sair do Rio de Janeiro, um carioca da gema, como fala aqui, floripano da gema. Mas, enfim, alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar. Emília, quer encerrar? Primeiramente, né, eu gostaria de te agradecer, André, por estar participando e contribuindo com o nosso trabalho, né, muito importante. Foi uma conversa e um bate-papo bem construtivo, com bastante conteúdo, então que a gente vai estar levando para a vida inteira. Eu gosto bastante do tema, né? Então, isso abriu bastante os meus olhos, né? Porque a gente aqui onde nós moramos, em Criciúma, a gente só vê comunidades, né? Eu sempre tive muito contato com as comunidades, né? Nasci numa comunidade e tenho amigos, enfim. E estar conhecendo outras experiências, né? Sobre a favelização é muito importante. Então, a gente te agradece muito por essa troca de experiência. Eu é que agradeço. Eu também agradeço, André. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço André. a vocês também. Queria que vocês anotassem, quem quiser entrar em contato nas redes sociais. Tem o Linktree, né? Que hoje tem todas as redes sociais nossas. Então, meu Linktree é Linktree/André Fernandes, tudo junto, conhece? André Fernandes. E ali estão todas as redes sociais, tudo que você pode, livro para comprar, para adquirir pela Amazon, né? Então é isso. Fiquem à vontade de conhecer o nosso trabalho. E quando estiverem pelo Rio de Janeiro, estaremos juntos, fora da pandemia, obviamente. E aguardo um convite para nos conhecermos pessoalmente aí e fazermos um trabalho maior por aí também. Obrigado, André. Obrigada. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Adão. Tchau.